Bem-vindos de volta, vamos dar continuidade à nossa disciplina Sistematização da Assistência da Enfermagem. Então, gente, o que eu falei, no primeiro momento, é tudo fundamentado na resolução do COFEM, que é um órgão, não sei que vocês já passaram para vocês, que não foi eu que iniciei com vocês desde o início, mas no início, na visão sistêmica da saúde, vocês entendem o que é COFEM e o que é COREM. O COFEM é Conselho Federal da Enfermagem. O COREM é Conselho Estadual da Enfermagem. Então, nós, profissionais da enfermagem, respondemos por esses dois órgãos. O COREM é estadual. Nós pagamos a anuidade do COREM quando sim vocês terminaram o curso de vocês e registrar no Conselho de Enfermagem, que é o COREM. E o COFEM é federal e é mais para disponibilizar as leis para nós, os decretos, tá? Os artigos, para melhorar o nosso trabalho na enfermagem, tá? Então, segundo a resolução do COFEM 358 de 2009, dispõe sobre a sistematização da assistência de enfermagem e a implementação do processo de enfermagem em ambientes públicos e privados, ou que ocorre cuidado de enfermagem. Então, o que o COFEM nos orientou e decretou? Que todo local que tenha profissional da enfermagem temos que empregar a sistematização da enfermagem. Teremos que ter um protocolo, tá? Nós teremos que ter o protocolo de banho, o protocolo de curativo, protocolo de segurança do paciente, protocolo das administrações de injetáveis, tá? Nós teremos que ter o protocolo de tudo que tiver de assistência da enfermagem, nós teremos que ter o protocolo de aferição de dados vitais, então tudo é protocolo. Então isso é sistematização. O artigo 2, o processo de enfermagem, organiza-se em 5 etapas interrelacionadas, interdependentes e recorrentes, que são a coleta de dados de enfermagem ou histórico de enfermagem, tá? Processo deliberado, sistemático e contínuo. Então, sempre a gente vai ter essa coleta de dados. É importante, na hora da admissão do paciente na ala de internação, o profissional que seja enfermeiro ou técnico, ir até o leito e conversar com o paciente, realizar uma investigação mesmo, uma coleta de dados. Nós teremos que saber o paciente que nós estamos tratando, gente, tá? Não é apenas número, é o seu João, diabetes mellitus, tem 5 anos, tem outras comorbidades. Então, isso é um histórico de enfermagem, é conhecer a história do paciente, tá? Realizado com auxílio de métodos, técnicas variadas, que tem por finalidade a obtenção de informações sobre a pessoa, família ou coletividade humana e sobre suas respostas em um dado momento do processo de saúde e doença. Vamos saber sobre a saúde e doença, conhecer da família também, isso é muito importante, esse conhecimento familiar. Hoje mesmo eu estive com uma paciente do abrigo, tem 2 meses que ela está no abrigo, tem as 3 filhas que moram aqui em Niquelândia, que colocou ela no abrigo porque eles não estavam conseguindo zelar, cuidar da mãe. A mãe é lúcida, só porque tem uma ferida, tem uma lesão no membro inferior, levou ela para o abrigo. Então, assim, isso é uma história de paciente. Hoje eu descobri isso dentro do leito, tá? A paciente veio do abrigo? Veio. Eu sabia que ela era do abrigo. Aí eu fui lá, conversei com ela 2 minutos, consegui uma coleta de dados dela. E ela me falou, ela me expressou, com as próprias, linguajar dela mesmo, me falando que as filhas não conseguiu, que ela estava dando muito trabalho para as filhas, e ela agora está morando no abrigo. Está gostando, tem muitos colegas lá, tem muitas colegas, está gostando de lá do abrigo, porque as filhas não conseguiram tirar o tempo delas, são 3 filhas mulheres, tá, gente? Para ficar com ela. Isso é uma história. Então, o que é que essa paciente, ela tem uma dificuldade. Então, assim, essa história da família e coletividade já refletiu na terapêutica dela, do tratamento dela. Primeira coisa que acontece com essa paciente, vai ser uma paciente deprimida. Porque o ser humano,
ele gosta de afeto, né? Sente bem com afeto. Ela já expressou naquele primeiro momento que as filhas não conseguiram ficar com ela. Então é um dos problemas sérios dela. Então aquela lesão na perna é o de menos, tá? Aquela lesão na perna é o de menos do que a desenvoltura do problema psicológico dela. Mas o que eu quero passar para vocês é a coleta de dados, que isso foi uma coleta de dados, né? Eu percebi, eu conversei e coletei esses dados, essa história, esse histórico de enfermagem desta paciente, tá? Diagnóstico de enfermagem, processo de interpretação e agrupamento dos dados coletados na primeira etapa, tá? Naquele primeiro momento a gente coleta esses dados, né? Que culmina com a tomada de decisões sobre os conceitos diagnóstico de enfermagem que representam com mais exatidão as respostas da pessoa, família ou coletividade humana em um dado momento do processo saúde-doença também, tá? E que constitui a base para a seleção das ações ou intervenções com as quais se objetiva alcançar os resultados esperados. Então, o diagnóstico é igual eu falei para vocês, é analisar, né, o que podemos realizar de melhor para aquele paciente. A gente faz o diagnóstico, tá? Então, realmente é uma ferida com necrose, que precisamos fazer isso, tá? Isso é um diagnóstico, que a gente decide, né, aquele problema, esse paciente está com oferta de oxigênio, é o diagnóstico que a gente precisa manter ele contínuo, o médico prescreveu, e nós também iremos ver qual que é melhor para ele, se é uma máscara, se é um catéter, qual que é o conforto para o paciente naquele momento. Então, isso é o diagnóstico. É naquele momento a gente entender o que será melhor para a terapêutica do nosso paciente, tá? Porque o problema, o processo saúde-doença já está instalado nele. Apesar a partir do momento que o paciente procura a unidade hospitalar, a unidade básica de saúde, é algum acometimento que está acontecendo. Então, teremos que resolver esse problema da melhor maneira possível. E para isso que implanta, né, tem a implantação da sistematização da enfermagem, tá? Da assistência de enfermagem. Planejamento de enfermagem, determinação dos resultados que se espera alcançar. Então, esse é o planejamento. Eu espero que daqui a 7 dias essa lesão vai estar bem mais bem sem exudato, está vindo um tecido de granulação, tá? Isso a gente fala numa lesão, tá? Numa ferida de decúbito, tá? Mas tem outros mais, né? Planejamento que nós podemos melhorar essa saúde desse paciente. Das ações de intervenções de enfermagem que serão realizadas face às respostas da pessoa, tá? Então, assim, enfermeiro, melhorei bastante, né? Família, coletividade humana em dado momento do processo saúde-doença, identificado de etapa de diagnóstico de enfermagem. Então, a partir do diagnóstico, iremos apresentar, né, o planejamento de enfermagem. Implementação, realização das ações ou intervenções determinadas na etapa do planejamento de enfermagem. Então, a partir da hora que a gente resolve, né, tem a implementação, nós iremos colocar em prática o planejamento que nós planejamos para obter o resultado. Tá? Isso é uma implementação da assistência da enfermagem. E a última, né, avaliação de enfermagem. Processo deliberado, sistemático e contínuo de verificação de mudanças nas respostas da pessoa. Senti muito, né, bem. Família e coletividade humana em um dado momento do processo saúde-doença para determinar se as ações ou intervenções de enfermagem alcançaram o resultado esperado. Tá? E de verificação da necessidade das mudanças de adaptações nas etapas do processo de enfermagem. Então, gente, essa sistematização é um atendimento mais científico, tá? Científico e organizado, porque a SAI é uma organização. Na UTI, por exemplo, aplica a SAI o tempo todo. Nos hospitais, que não tem todos os recursos, nós precisamos também de insumos e recursos. Para começar, para aplicar a SAI, nós teremos que ter a segurança do paciente no hospital. Tem que ter uma identificação, terá que ter uma maior organização da unidade também que nós realizamos no nosso trabalho, tá? Mas sempre a gente vai trabalhar para isso. Nós trabalhamos só da gente
pegar um curativo e seguir ele, né? Podemos fotografar no primeiro dia, medir esse curativo. Então, tudo isso é um planejamento da assistência da enfermagem, certo? Então, por hoje é só. Voltaremos na sexta-feira, né, com mais conteúdo para vocês em relação a SAI. E anotem, a disciplina de vocês é sistematização da assistência da enfermagem, que é a SAI. Pode colocar 3 letras maiúsculas, que são SAI. E vocês verão em várias unidades hospitalares este processo, ok? Bons estudos, até quarta-feira e tchau, tchau, tá?